E aí, vamos falar sobre processo de entrevistas em Portugal? Bora? Vem cá, eu não sei vocês, mas eu cansei. Nunca fiz tanta entrevista na minha vida. Mas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Enfrenta Nada e vamos falar sobre processos de entrevistas aqui em Portugal. Olha, deu trabalho, muito trabalho, mas frutos. Depois eu conto mais. Vamos nos ater, então, a entrevistas. Bom, foram muitas entrevistas. Eu vou dizer a minha experiência, tá? O que eu fiz, o que eu não fiz. E assim, primeira coisa de tudo, tenha controle. Qual controle? Cara, cria uma planilha, coloca lá nome da empresa, nome do recrutador, telefone, e-mail de contato, quando que entrou em contato, ou se você entrou em contato. Coloque essas informações, coloque uma coluna de status, coloque colunas de data de entrevista para você ter todas essas informações. Se possível, até coloque um campo de link. Por quê? Cara, vai ter uma hora que tu vai estar tão saturado de tanta entrevista que tu já fez que tu não vai lembrar nem mais que diacho de entrevista é aquela. Então, assim, tenha essas informações, controle. Tá? Experiência própria. Vamos lá. Eu vou abrir um pouco aqui para vocês algumas coisas um pouco mais pessoais. Vocês sabem, eu sou da área de infraestrutura. Trabalhei com servidores Linux, servidores Windows, VMware, Proxmox. Já trabalhei com storage, trabalhei com redes, trabalhei com muita coisa mesmo. Docker, container, GitLab, é muita tecnologia, monitoramento, muita coisa. Então assim, eu tenho um bom leque, né? E uma das coisas que eu percebi, já me disseram que não é bem assim em todas as empresas, é que algumas empresas realmente elas conseguem dividir bem o cargo da pessoa com que ela realmente executa. Mas outras empresas, mais ou menos, você acaba fazendo bastante coisa junto. Mas assim, no geral, entrevistas que eu estava fazendo, engenheiro de redes, administrador de infraestrutura, analista de infraestrutura, administrador de sistemas, sysadmin Linux, administrador de servidores Windows. Para tudo isso eu fiz entrevista. Também teve Storage Administrator e teve uma outra lá que era um pouquinho também diferente. Data Center Engineer e teve umas também que seriam para pré-venda. Particularmente, eu não sei vender peixe. Então, não sei o que seria da minha pessoa na pré-venda, mas a gente está aí para aprender. Eu já falei, a primeira dica, tenha uma planilha de controles. Isso vai te ajudar muito. Segunda dica, delimite diante do que você tem de conhecimento quais são os tipos de vagas que você consegue se candidatar realmente. Porque assim, eles vão te testar. Eles vão fazer a parte técnica com você. E se você não souber, vai ficar feio. Então, saiba até onde você pode ir. Ah, mas é aquele negócio de dizer que você sabe, mas aí depois você procura o conhecimento. Cara, isso é migué. Para com isso. Se você não sabe, você não sabe. Ponto. Você pode até falar, olha, eu já tive contato com isso, mas não era um contato muito grande e tudo mais. Mas é um conhecimento que a gente pode adquirir de forma fácil e simples. Ponto. Isso tudo bem. Mas você fala, não, conheço sim, já trabalhei com a Hyper-V. E você não sabe nem o que é a Hyper-V. Tipo, uma tecnologia muito utilizada aqui, o pessoal utiliza muito é o iTunes, sei lá. Não lembro exatamente como é que fala, mas é um produto da Microsoft. Meu, eu nunca nem ouvi falar na minha vida disso. Se eu falar que não conheço, sim, meu, eu vou levar na cabeça. E eu já explico mais um pouco sobre isso. Então, recapitulando, tenha seu controle, tenha delimitado o que você consegue fazer. Terceiro, tenha um diferencial. Isso é super importante. Até mesmo no momento de você querer vir para Portugal, para a Europa e tudo mais,
tenha já em mente um diferencial. Se diferencie, se destaque em relação às outras pessoas, porque isso vai te dar muito valor. Porque se você for só apenas mais um, que tem aquele conhecimento ali, você é apenas mais um. Agora, se você for mais um, mas que tem aquele conhecimento, mas tem um plus, aí já são outros 500. Saiba se vender, também é uma coisa muito importante. Não assim, migué sobre você, não, é vender mesmo. Eu, por exemplo, eu sou youtuber. Mais ou menos, né? A gente tenta ser, mas foram poucas as entrevistas que eu comentei sobre isso, sobre essa questão de produção de conteúdo. E eu percebi que as entrevistas que eu comentei um pouco sobre produção de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque realmente é o momento que a gente aprende mais, ensinando justamente, muitos recrutadores acharam muito bom isso, sabe? Então, saiba se vender, tem uma característica sua, apenas sua, que isso possa ser chamativa, tá? E assim, quarta dica, esteja preparado para muitas entrevistas, porque assim, são vários processos que você vai entrar. Aqui em Portugal se trabalha muito com consultorias. Como é que funciona esse esquema? Você tem uma empresa, essa empresa é uma consultoria de TI, ou seja, ela tem ali a mão de obra e ela pode fazer licitações, ganhar licitações, botar uma pessoa dentro de uma empresa privada e por assim vai. Então, normalmente é uma terceirizada da vida, basicamente. O seu contrato é com ela, mas às vezes você vai trabalhar no cliente dela. Então, por vezes, isso acaba complicando um bocado e acaba sendo assim um processo um pouco mais moroso. Por quê? Você primeiro vai passar por uma entrevista com o recrutador dessa empresa consultora. A partir daí, ele vai falar com os managers dele e com o pessoal de venda para ver se tem algum projeto que você se encaixa. A partir desse momento, aí você vai fazer o quê? Achamos uma vaga. Beleza, ele vai te mandar para uma entrevista técnica para saber se você realmente tem aquele conhecimento. Tendo conhecimento, te passa para uma entrevista com o cliente para ver se o cliente vai gostar de você. Depois disso, é que rola ali contratação e tudo mais. Então, esteja preparado para vários processos, vários momentos de processo. Tá? E assim, outro ponto muito importante dentro disso. Por vezes, eles vão te ligar várias vezes. Olha, achei uma entrevista, achei uma vaga interessante, faz parte do teu perfil, está mais ou menos de acordo com aquilo que você está buscando, não, tal. Então você vai estar sempre ali em contato com eles. Vão ter aqueles que são mais ativos e vão ter aqueles que vão acabar esquecendo de você e em algum momento eles vão ligar. Tá? Isso é normal. Depende muito do perfil da pessoa, do seu perfil principalmente, do perfil do recrutador, do perfil da empresa. Então são vários fatores. Mas tenha em mente que a maior parte das vagas são assim. Também tem algumas empresas que são contratadas para o quê? Para fazer o processo de seleção, que é o que acontece muito no Brasil. É um processo de seleção terceirizado, é uma empresa que vai fazer o processo, vai passar os currículos, o pessoal da empresa vai olhar, analisei, gostei desse cara aqui, desse aqui, podemos fazer entrevista. Você vai fazer entrevista com a empresa e só depois que finalizar tudo é que você vai ser realmente contratado pela empresa final ali, e aquela terceira ela só fez parte do seu recrutamento. Também tem esses casos. E tem casos de algumas empresas que elas fazem tudo, desde o recrutamento até a contratação. Então, depende do tamanho da empresa. Outra coisa que acontece muito por aqui, em cima desses processos, muitas vezes as empresas não são daqui de Portugal, são de fora. Então elas acabam por utilizar essas consultorias para conseguir a mão de obra. E por vezes também você acaba trabalhando no território Portugal, o território daqui dentro, mas você acaba trabalhando para fora. Tá? Por vezes você também acaba acontecendo isso. Então assim, das minhas entrevistas, a partir do momento que eu resolvi colocar numa planilha e começar a escrever tintim por tintim, processo e tudo mais, teve pelo menos umas 40 entrevistas. Sim, isso tudo em 60 dias. Tiveram semanas que eu fiquei igual maluco,
Foi loucura total, total, total. Que assim, o telefone tocava 4, 5 vezes no dia, fora as entrevistas que já tinha marcado ali. Então, assim, tenha paciência e calma, porque é muita coisa. E tem ali o seu momento de escape, porque, meu amigo, tem hora que você tem que se jogar num canto, isolado ali, respirar. Respirou fundo? Beleza. Volta pra frente do computador e manda bala. Então, assim, cara, não é um processo simples, tá? Como eu já comentei no vídeo anterior, que foi a minha chegada aqui em Portugal, vou deixar aqui nos cards, por vezes vai ter dias que você vai fazer muitas entrevistas, vai ter dias que você vai estar feliz, empolgado, e vai ter dias que, cara, como assim, velho? Já teve semanas que eu comecei a semana na segunda-feira sem entrevista nenhuma. No final da segunda-feira eu já tinha entrevista marcada até sexta. Tinha semanas que, às vezes, na quarta-feira eu não tinha mais entrevista, só tinha segunda e terça. E do nada apareciam umas 3 para quinta e sexta-feira, 4. Então, assim, é muito altos e baixos, muitos. Então, esteja preparado para isso. E outros pontos. Cara, tem empresas muito boas, tem empresas ruins. Então, pesquise sempre sobre as empresas, que empresa é, qual empresa, quanto tempo tem de casa já. Tente ver network. Você viu que tal empresa está te oferecendo tal valor, etc. Tenta ver alguém que trabalhe para essa empresa ali no LinkedIn e busca, queria saber qual é a tua impressão em relação à empresa, tal. Eu sei que talvez não seja o mesmo projeto que eu vá trabalhar, você também trabalha, tudo mais, mas tipo, da empresa pelo menos já dá para saber qual é a tua opinião, é legal ou não. Então tente fazer isso. Uma outra dica é onde eu encontrei vagas. A maior parte das vagas que eu me candidatei foi através do LinkedIn, mas também tem o Indeed e tem IT Jobs, tem várias plataformas que você pode pesquisar que vão também te auxiliar nisso. Mas sempre pegue grandes empresas, por exemplo, tem a Noesis, tem a Capgemini, se eu não me engano, eu não sei falar direito esse nome, é muito francês para mim, mas são empresas que nem sempre elas colocam no LinkedIn, então você tem que estar sempre atento no site deles. Então tenta sempre, viu, empresa tal é interessante, empresa tal é interessante, empresa tal é interessante, tenta sempre estar acessando o site delas. E além disso, procure recrutadores e comece a seguir esses recrutadores dessas empresas específicas. Por quê? Você seguindo, você vai ver. Às vezes eles postam alguma coisa, tudo mais, tal. Eles vão receber notificação que você visualizou o perfil deles, tem tudo isso. E às vezes isso já ajuda uma conexão nova ali, ele olhar, achei interessante esse perfil, vou buscar informação a mais sobre ele. Tiveram vários recrutadores que entraram em contato comigo por causa disso. Uma outra dica, tenha network, tenha amigos. Wesley, mas eu não tenho amigos na Europa. Cara, eu também não tenho, mas eu descobri que eu tinha uns que estavam por aqui e eu não fazia nem ideia. Mas mesmo assim, tente fazer, tente buscar. Me adiciona lá no LinkedIn, vou deixar aqui embaixo o meu LinkedIn. Me adiciona lá no LinkedIn, vamos fazer conexões. O que me ajudou muito foram amigos que já estavam aqui, que já conheciam alguns recrutadores e compartilharam meu perfil com esses recrutadores. Os recrutadores entraram em contato comigo, perguntaram, tal, marcaram entrevista, conversaram, tentaram entender o meu ponto ali, por que eu estava aqui em Portugal, o que eu estava fazendo, qual loucura que eu me meti. Então, isso ajudou muito, principalmente para eu fortalecer essa rede de recrutadores perto de mim e também, tipo, é uma indicação, é literalmente um QI, né? Quem te indique. Então, você tendo uma pessoa que está te indicando, tipo, esse recrutador aqui me recrutou, me botou aqui na empresa. Eu tô passando para ele, olha, esse fulano aqui eu conheço, é um amigo meu, é da mesma área que eu. Pô, pensa o peso que isso dá. Tipo, o cara não é um qualquer. Eu fiz o processo desse cara aqui, achei interessante ele, conseguimos uma vaga para ele e não tô tendo dor de cabeça nenhuma. Se ele tá me indicando esse cara aqui, pode ser que seja uma boa. Então tenha isso em mente, fortaleça esse laço com essas pessoas. Vai ajudar muito, mas muito mesmo.
E outra coisa, não desiste um dia, todos os dias, vai procurando, olha no LinkedIn. Pô, achou uma vaga interessante, eu não digo de você ficar enchendo, spamando os recrutadores, mas achou uma vaga interessante, manda uma mensagem, pô, olha só, eu achei essa vaga aqui e tudo mais, eu acho que o meu perfil faz sentido para essa vaga e tudo mais tal. Manda mensagem, vê se eles vão responder. Se eles responderem, ótimo. Se não responder, você tentou. Eu digo isso porque eu fiz isso. Teve inclusive uma vaga muito boa que eu entrei em contato, falei, olha, eu estava tentando fazer inscrição para essa aqui e tudo, mas eu não recebi nenhum feedback e tudo mais, eu não sei como é que está o processo. Aí a recrutadora falou comigo, não, Wesley, a gente viu o teu processo aqui e tudo mais, gostamos do teu perfil, porém a gente simplesmente tirou ele da fila de processamento porque você não mora em Lisboa. Aí eu, mas isso não é um problema. Eu estou disposto a ir para Lisboa, eu não tenho problema nenhum com isso. Se a vaga for interessante, meu perfil bater com a vaga, eu posso ir para Lisboa. Ah, legal, então vou falar com a colega aqui e tudo mais. Se seu perfil bater realmente, a gente marca uma entrevista. E logo em seguida, acho que no outro dia ou 2 dias depois, ela já marcou uma entrevista comigo, a gente prosseguiu ali com a entrevista e tudo mais, e foi fluindo a situação. Então, às vezes, uma mensagem ali com o recrutador faz sentido, às vezes vale a pena, mas assim, tenha certeza que o seu perfil bate com aquela descrição de vaga. Não faça loucura. Tipo, a pessoa tá pedindo inglês fluente, então, eu só não tenho inglês fluente. Meu, se tá pedindo inglês fluente, eles vão querer inglês fluente. A não ser que o seu perfil seja muito bom e eles aguentem um perfil de inglês intermediário. Mas fora isso, cara, vai com calma. Sem muita sede ao pote, beleza? Combinamos? Uma outra dica super, mas super importante. Idiomas. Só porque você está vindo para Portugal não quer dizer que você vai arranjar um emprego para falar somente em português. Tenha isso em mente. É muito importante. Você não vai trabalhar só com português. Você vai precisar saber inglês. A maior parte, assim, tipo, se eu tivesse que contar, 90% das aplicações que eu fiz pediam inglês intermediário, no mínimo. Ou seja, um B2, C1, praticamente, na escalinha que existe. Então, cara, se você não fala inglês, sendo muito sincero, você não fala nada de inglês, nem entende inglês, tem dificuldade de fazer uma prova de certificação em inglês, não venha. Força o seu inglês, aprende melhor, tenha compatibilidade. Cara, tira férias aqui, vem para algum lugar na Europa que fale só inglês e faça uma imersão de uma semana lá dentro. Mas não venha sem saber falar inglês. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sei inglês, eu consigo entender perfeitamente, mas por toda a minha vida eu sempre ter falado em português no trabalho, nunca ter tido tanto contato com inglês, minha fala é péssima. Eu sou terrível em falar, meu vocabulário é muito pobre, mas eu consigo entender perfeitamente. Se uma pessoa chegar e falar comigo em inglês, eu vou entender o que ela está falando, mas o falar é totalmente diferente. E isso me atrapalhou bastante quando eu cheguei aqui. Tenho feito aulas só de conversação justamente para melhorar isso. Então, se você está chegando aqui e não tem um diferencial e não tem inglês, meu amigo, tu vai passar dificuldade aqui. Tu vai demorar um pouco para achar. Pode até achar alguma coisa, mas tu vai passar dificuldade. Então, a minha dica é: tenha o seu diferencial. O meu diferencial qual é? Eu tenho as certificações e tenho uma ampla bagagem. Eu tenho muita informação na minha cabeça, né? Por isso que eu já não tenho mais cabelo. Mas eu tenho muita informação. Eu já trabalhei desde a parte de história, de virtualização, provisionamento Barimeto, virtualização com VM, virtualização com Proxmox, a parte de redes, é muita coisa. Então, assim, eu consigo ser uma pessoa polivalente. Eu posso estar na equipe de virtualização sabendo tanto a parte de rede, quanto a parte de provisionamento Barimeto, quanto a parte de containers e tudo. Então, se alguém precisar de alguma coisa, eu consigo auxiliar ali. E tem um inglês que, tipo, se vira. Não é um B2, mas é um B1. Mas assim, experiência própria. Foi difícil. Somente com B1 foi difícil.
não se baseie pelos testes que tem aí na internet. O teste vai dizer até que tu é B2, é fácil, é só você gravar as respostas. O ponto é, você tem que saber se você consegue se comunicar. E a melhor maneira é você realmente se comunicando. Cara, numa entrevista, vai por mim, se você tem dificuldade, dá uma travadinha, cara, na entrevista você não vai conseguir falar. Você não vai. Você pode ser o cara mais nariz em pé do mundo. Você não vai conseguir falar na entrevista. Se você tem dificuldade, você vai travar, porque você vai estar nervoso ali na entrevista. Aí o recrutador vai falar assim, eu posso falar com você um trecho em inglês para a gente poder ver o seu nível? Aí você vai falar, pode sim. Aí ele já vai te fazer uma pergunta, aí você, mas eu sei quais são as perguntas. Realmente, são perguntas simples. Cite um desafio do seu último projeto, descreva você, são coisas assim normalmente. E você pode estar com um texto ali escrito na tua frente e falar, sem problema nenhum. O cara vai perceber? Não vai perceber. A pessoa que está fazendo ali a entrevista contigo vai perceber. Mas assim, você tem que ter em mente uma coisa que é muito importante. Se você não tem costume, você já não tem costume com a pessoa falando o português daqui de Portugal. Você já não tem costume com o inglês. Quando juntar uma pessoa com sotaque do português Portugal falando inglês, não vai entender bolhufas. Essa é a grande realidade. Agora, se você já tiver mais contato com o inglês, você até vai entender mais de boa ali, mais suave, o inglês daqui, do pessoal. Não é um inglês ruim. O indiano consegue ser pior. Meu ponto de vista, nada contra os indianos. Mas consegue ser pior para entender. Mas o ponto é por causa do sotaque. O sotaque, as fonéticas das palavras aqui em Portugal já são muito diferentes das nossas no Brasil. Então você pega as fonéticas disso e já joga para o inglês, a gente já tem o nosso vício do português com o nosso inglês lá. Então aqui é a mesma coisa. Então você vai passar trabalho. Então tenha em mente, tenha pelo menos o inglês. Wesley, eu tenho um espanhol. Cara, para ser bem sincero, 95% das vagas que eu vi não pediam espanhol, pediam inglês ou francês. Para ser mais sincero ainda, inglês, francês ou o ou é entre o francês e o que eu vou falar agora, alemão. O inglês era obrigatório. O alemão ou francês você podia ter um dos dois, mas tinha que ter um dos dois. Então assim, o espanhol praticamente não vi nada. Você indo para a Espanha, talvez você até utilize mais o espanhol. Mas aqui em Portugal, muito difícil. Agora, sinceramente, já é difícil a gente ter um inglês no Brasil. Você vir com inglês, francês, ou até o alemão, cara, tu é um lobo albino, não sei nem se existe, mas um lobo albino de olhos azuis. Então, certamente tu vai conseguir alguma coisa fácil. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, estude o inglês e o francês. Ou o alemão até, para se dar uma destacada. Que muitos dizem que o mercado pro lado da Alemanha é muito interessante. No quesito de money e qualidade de vida. Eu não sei opinar sobre isso. Mas, basicamente é isso. Essa é a minha experiência toda, a minha bagagem toda desses processos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre um processo específico, quais perguntas eles falam, o que eles querem saber sobre infraestrutura, sobre a parte de sysadmin Linux, sobre o Windows Server, o que normalmente eles perguntam, tudo mais, porque, como eu falei, é uma série de vídeos. Vou deixar o playlist aqui, uma série de vídeos, que é muito conteúdo, é muita informação mesmo, tá, gente? Foram 2 meses de muita informação na minha cabeça. Então vai ser algumas horas aí nessa playlist de conteúdo para vocês também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, dê uma olhada nesses vídeos aqui, nessa playlist. Veja a playlist toda. Veja o último vídeo. É muito importante. Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. E te vejo numa próxima.